Caros espectadores, não é que hoje fomos até à ponta este da nossa ilha, fomos àquela maravilhosa freguesia conhecida por todos, o Caniçal. Desde a ponta do parque fabulávamos em chegar ao outro lado, inteiros, com energia e, claro, bem alimentado. Por isso começa esta reportagem por contar aos mais distraídos como é que foi a nossa aventura na freguesia de Santo António da Serra, pertencente ao concelho de Machico. Primeiramente despedimos do Porto da Cruz, assistindo a uma aula de surf da Madeira Surf Camp and School, onde fomos recebidos pelo Sr. Helder, um dos sócios da escola. A verdade é que nos apercebemos que os instrutores eram extremamente experientes e atentos aos detalhes, proporcionando aos seus alunos uma aula de qualidade. Chegou a hora de subirmos e passar pela Portela, cruzando rapidamente a estrada e abrindo estômago para as maravilhas do Portela à vista. Não imaginam a qualidade disputada que nos foi apresentada. O Sr. Rafael, o proprietário, mostrou-nos o porquê de tanta gente ir à Portela almoçar ou ao jantar. Tanto a mendinha como a carne com osso eram manteiga. E os nossos golosos não perdoaram nem um pouco. Santo António da Espetada! O nosso Tonicho arranjou forças para subir ao santo e lá primeiro havia que matar as sequeiras. E na Fazenda das Vacas encontramos o barãozinho que nos surpreendeu pela sua autenticidade madeirense, pelas suas ponchas variadas, todas elas feitas à moda antiga, e ainda a verdadeira cidra do sangue, feita pelos proprietários Sra. Bela e Sra. Carla. Que sabor majestoso! Era mais claro de qual o destino a seguir, por isso começamos a descida do santo em direção de onde iríamos pernoitar, tendo arranjado um lugarzinho na recôndita madeira da igreja. Na descida passámos novamente o centro de Santo António da Serra e prosseguimos pelo caminho da Fazenda dos Rolos, chegando a uma zona de moradias e continuamos avistando finalmente as desertas, bem lá ao fundo. Já não as via há tanto tempo que há umas semanas confundias com o Porto Santo. No fim daquela estrada demos por nós num mirador improvisado e deixamos-nos aproveitar aquele fim de tarde. Nessa zona pernoitamos e seguimos bem cedo pela regional com destino marcado para o Caniçal. Passámos por baixo de dois viadutos e dar uma rotunda que nos anunciava o trajeto pela regional 214 para o Caniçal. Deu ainda para ver o estádio do glorioso Machico e o Scooby-Doo perguntava se podíamos ir ver um jogo, ao que lhe respondi: vou pensar no teu caso. Voltamos a ver a placa do Caniçal no caminho novo do Paraíso e era mesmo para aí que íamos, subindo ainda mais, quando sem esperar surgiu-nos o túnel do Caniçal. Enquanto atravessávamos o túnel começava tudo a cantar: siga JM para o Caniçal! Ao passar o túnel do Caniçal o Paulo Blume gritou: para tudo! Tem aqui um oratório para visitar! Lá subimos as escadinhas e fomos encontrar um pitoresco espaço de culto que desconhecíamos. Tudo indicava que fosse um oratório dedicado a Nossa Senhora de Fátima e, embora algo escondido, o que não faltavam eram ofrendas. O Scooby-Doo foi cheirar o sapatinho e a imagem de Jesus Cristo mexeu-se em direção a nós. Já viste? Não mexas nisso! A beleza começava a contagiar-nos e rapidamente surgiu a oportunidade de encostar o carro e admirar com o tempo toda a beleza do centro da freguesia. Desde oeste a este tudo era singelo e encantador e estávamos orgulhosos de ter ali chegado. O Feminha já começava a falar em comidas típicas dali e jurava por Nossa Senhora da Piedade que lhe cheirava a atum e a gaiado da janela. A Aldra! Ele estava a pôr pressão nos outros para irmos comer. Enquanto percorríamos a estrada só ouvia a malta a bufar no banco de trás, pois o carro não parava. Até que não aguentaram mais e um disse: estás sempre a escrever que o Recano está ali, isto e aquilo, olha para ali. O Recano! Comecei a explorar o espaço sem denunciar muito quem éramos, apercebendo que o espaço no seu interior era de uma elegância extrema, sem retirar a essência daquela terra. Todo o recanto era uma espécie de homenagem ao Caniçal, mostrando plantas e madeira, baleias e barquinhos e peixinhos de basalto para pousar os talheres. A sala estava cheia e foi uma sorte o proprietário, o Sr. Eusébio, ter-nos arranjado uma mesinha. Neste restaurante pratica-se o belo hábito de Open Kitchen, permitindo-nos observar sempre o processo de cozinha, incluindo ver o pãozinho da casa feito no recanto a ser cortado. Que aspecto! Depois de ser cortado, chegou-nos à mesa acompanhado de um patê de peixe, onde conseguimos reconhecer o trava-atum, a gaiado e a espadarte e umas azeitoninhas para abrir o apetite. Em seguida, o Sr. Eusébio veio recomendar-nos algumas especialidades para o dia de hoje. Primeiro chegou-nos o bucho de atum em escabeche, uma iguaria histórica da Vila do Caniçal que hoje é difícil encontrar quem faça, muitas vezes só sendo possível em casa de pescadores. O escabeche combinava de uma forma única com o bucho de atum e não resisti como bom madeirense em colocar em cima do pão e deixar-nos deslumbrar. Aprovadíssimo. No instante chegou-nos a tiborna de arenque, sal prezado, com pimentos fumados, cebola roxa e uma maionese picante. E mais uma vez, que categoria! Este prato sofisticado só pela apresentação já merecia uma story no Instagram. Cada um começou na pesca do arenque, tentando levar um maior pedaço e não imaginam como era incrível. O sabor era imprevisível e fomos pescados. Em seguida chegou-nos o torricado de bacalhau, da mistura do pão grelhado com alho e com o bacalhau também grelhado, mais as alcaparras e os pimentos fumados e a cebola roxa e o molho da casa. Que espetáculo gastronómico! O empratamento mais uma vez é de destaque e até tínhamos receio de estragar aquela beleza, mas lá teve que ser. O Feminhas parecia um lobo marinho a bater palmas. Chega para a boca! Muito bom! Surgiram umas florzinhas do prato e o Scooby-Doo começou a regar e a dizer que já tinha comido muito
daquilo quando fui de férias ao Japão. Ah, se jardineiro! Isso é para limpar o paladar! Calou-se logo. Logo após vem um pica-pau de espadarte fresco, temperado com manteiga da Ilha do Pico e como resulta. O conselho que vos dou para a vida é de combinar madeira com Açores, funciona sempre. Era um prato inesquecível e um molhinho complementado pela manteiga e pelos crotons, funcionava a mil maravilhas. Deixei os meus colegas se servirem primeiro e depois ataquei como se fosse a Moby Dick. Como prato principal chegou-nos um tacho que nos trazia um recanto do paraíso, uma forte maçada de peixe e camarão quentinho e apetitoso, e os nossos bravos não perdoaram. Ela tinha um pouco de tudo, feita com charcuteiro e espadarte e um caldo incrivelmente bem concebido a partir do sabor das cabeças do peixinho à moda pescador. Para terminar com um docinho na boca, chegaram-nos as sobremesas de sonho. Primeiro provámos a queijada com vinagre messiânico, envelhecido durante 30 anos em barrigas de carvalho, cuja combinação se conjugava num muito bom. Simultaneamente provámos o pudim de pão, acompanhado de gelado de caramelo salgado, que era uma doçura para todas as idades. Mas que goloso! Como não podia deixar de ser, eu suspeito do costume, atento ao menu, queria muito experimentar o gelado de banana, ele que é fanático. Nem experimentei, mas ele pediu para vos dizer que era fantástico. Não tivemos dúvidas. O requinte é um recanto gastronómico de referência e basta ir ao Caniçal experimentar. Agradeci ao Sr. Eusébio, sorrimos para a fotografia e até à próxima! Saídos do restaurante, decidimos subir a rua e ir até à Praça Central, junto à Igreja de São Sebastião, que é devota ao padroeiro da freguesia do Caniçal. A igreja detém uma aura única e pitoresca e a Praça Oval é um dos tesouros da freguesia. Encontramos uns banquinhos decorados em homenagem às baleias, numa estrutura diferente, mas muito bem conseguida. Pelas ruas debatíamos sobre quão árdua deve ser a vida do mar, demonstrando respeito e orgulho dos pescadores madeirenses que tanto mar percorreram para trazer sustento às nossas famílias. A nossa origem é esta e dela devemos orgulhar-nos. Entramos pelo cais e fomos até o fundo observar de frente o que nos faltava percorrer nesta estrada regional. Do topo das montanhas ao mar, do verde ao calhau, tudo era único e memorável. Ao subir encontramos um restaurante, curiosamente chamado O Cais, e que remédio tivemos nós. Logo à entrada fomos surpreendidos pelo espaço, quer no seu exterior com uma bela esplanada, quer no seu interior onde havia duas salas cheias de detalhes. A primeira funcionava mais como bar, até porque este restaurante é um wine and tapas. Tinha uns versos em homenagem ao grande pescador do Caniçal, apelando a que ele chegasse são e salvo a este cais. São as pequenas coisas. Ao conhecer a senhora Helena, a proprietária, senti-me de imediato bem acolhido e enquanto me encaminhava para a segunda sala, explicava-me as suas sugestões para hoje. A outra sala era um hino ao mar, ao Caniçal, ao cais de abrigo, com um mural pormenorizado retratando esse cais noutra época, sendo possível reparar ao fundo numa caravela a chegar. Como entrada chegaram as fabulosas lapas do Caniçal, em que 90% eram pretas e a malta amiga arregalou os olhos. Mas que bela frigideira de lapas! E a rosquilhazinha tradicional do Caniçal, meu Deus, assentava que nem uma luva, molhando incessantemente naquele molhinho de manteiga de alho. Ui! As lapas eram grandes e saborosas e não admira que todos tenham gostado. Em seguida chegou-nos a uma tábua de mariscos, onde ela encontramos camarão, mexilhão, argolas de lulas panadas e o polvo à moda do cais. Mais umas batatinhas fritas e uma maionese de alho que iria conferir-lhe aquele toque divino. As argolas de lulas eram incríveis e a malta não parava de tirá-las, incluindo eu, que se me atrasasse muito já não ia ver nenhuma. O mexilhão era enormíssimo e assim que se quer alimentava javali e tudo. O polvo era uma delícia, Nossa Senhora do Polvo, que experiência. O camarão estava bem temperado, mantendo o seu sabor característico elevado pelo molhinho do cais e para mim há que chupar a cabeça, descascá-lo de uma vez só e siga para a boca. E assim foi. Em seguida chegou-nos a dose do polvo à cais e ainda bem que veio, foi das maiores surpresas da tábua e queríamos mais. Sei que era temperado com cebola, pimentos e alho, mas o resto do segredo não consegui descobrir. Sei que é dos melhores polvos que já comi e mal posso esperar por voltar ali e comê-lo outra vez. Vinha acompanhado de uma batatinha doce no forno e que sagrado seja o Caniçal. Que batatinha! Ora tira polvo, ora tira batata. Absolutamente fantástico. Por último, chegou-nos uma dose de todo o tamanho de choco frito, com batatinha frita e nem sabíamos o que dizer. Era enormíssima e que bem estávamos a ser servidos. Vamos ao que interessa. O choco é indescritível, da maneira que a senhora Helena faz, permitindo-nos saber o verdadeiro sabor deste molusco. No cais privilegia-se o sabor das coisas e mesmo frito nunca se perde a essência daquela iguaria. Que espetáculo! Ficamos extremamente felizes com a nossa experiência no cais e só me restou agradecer com muito entusiasmo à senhora Helena e até à próxima. Soubemos que havia um passeio do Parque da Madeira Sea Motions que nos poderia levar onde queríamos, à Ponta de São Lourenço, por isso fomos até à Marina da Dreams Madeira Resort, seguindo pela Regional 214, onde observamos cada vez mais de perto o Monte Gordo, onde se localiza a famosa Capela de Nossa Senhora da Piedade. O clima estava ideal para um passeio de barco e não tardou a chegar a nossa embarcação. A tripulação da Madeira Sea Motions foi incrível e acolheu-nos de forma única. Rapidamente encontramos uma janela rochosa como se de um portal se tratasse
espaço e fiquei apenas a admirá-lo antes mesmo de pararmos no cais do Sardinha para recolher passageiros. É uma sensação revitalizante estar ali. O skipper Álvaro ia respondendo-nos a várias questões náuticas, explicando com clareza e conhecimento, e não tardou em alcançarmos a Praia do Inglês, que fica mesmo junto ao Ilhéu do Desembarcador, onde existe uma colónia de lobos marinhos. No instante chegámos ao Ilhéu do Farol, onde avistamos com total visibilidade esse farol de São Lourenço, um marco na história da Madeira que entrou em funcionamento a 30 de setembro de 1870 e ainda ali reside. A Estrada Regional prometeu-lhe que iria a todos os cantos e recantos e este não poderia falhar. Na volta fomos ainda visitar a Gruta dos Pombos, pois é um espaço por eles escolhidos para se aninharem, é aconchegante e profunda e toda a conjugação das cores provoca-nos um deslumbramento idílico. Seguidamente fomos parar à Rocha do Elefante, cuja existência desconhecíamos e que bonito era. Passamos ainda à maravilhosa prainha, conhecida por ser a única praia de areia natural de cor acobreada, onde a vegetação e a envolvência se harmonizam de forma singular e é reconhecida por ser um verdadeiro paraíso para banhos. No fim tive de agradecer o convite da Madeira Sea Motions e o tremendo passeio que nos conferiram. Foi uma experiência lúdica, pedagógica, com lugar para diversas fotos e vídeos e ainda com um toque de adrenalina, e eu e o staff gritamos: Siga JTM! Fomos num ápice de volta ao centro, pois os meus colegas estavam a precisar de um reforço calórico e no instante já estávamos de volta ao centro da freguesia. Passámos pela escultura em homenagem aos pescadores, elaborada pelo atual presidente da Junta de Freguesia do Caniçal, Emanuel Santos, e encaminhámos para a Tasquinha do Pescador, que é a paragem obrigatória. À chegada deparamos com um espaço acolhedor que, desde a sua esplanada até à sua sala interior, homenageia a atividade pescatória, bem como as suas orejas. Há uma data de peixes afixados nas paredes, um mural com uma fotografia de redes de pesca e no exterior uma série de imagens recolhidas e expostas da vida árdua do antigamente. São imagens do Caniçal de outros tempos, mantendo presente a história da freguesia, mesmo de frente para as nossas mesas, para que todos possam contemplá-la. No instante sentamos e o Sr. Roberto, apercebendo-se da nossa presença, já nos estava a preparar o verdadeiro gaiado, iguaria de referência no Caniçal. A apresentação do peixe era sublime e extremamente apetitosa, com um molhinho de escabeche a tirar o melhor partido do gaiado. Estávamos impressionados. O meu colega não hesitou e tirou logo uma bela porção para si, sem dó nem piedade. E como haveria eu de criticá-lo se o fiz igual? Sei que assim que o gaiado tocou no meu paladar, eu subi ao monte da piedade e vinha, amém! Saborosíssimo, e comemos até não haver mais gaiado. Logo em seguida chegou-nos os famosos chicharrinhos da Tasquinha do Pescador e o nosso pau de lume, perito em deitar limão, começou por dar esse toque absolutamente necessário para o ataque ao pescador. A partir daí foi de cabeça à cauda, tudo lá para dentro. Ninguém hesitou, ninguém me perdoou, eles eram chicharrões e recheados de sabor, foi literalmente a festa de chicharro. E as doses não paravam de vir para satisfazer os guerreiros pançudos até não haver mais. Por último trouxeram-nos a prata da casa, que embora não seja tipicamente o Caniçal, é um dos pratos mais solicitados na Tasquinha do Pescador. As gambas à guilho. Os comilhões assaltavam-se uns aos outros com os garfos para roubar as maiores e nem era necessário, eram todas grandes e carnudas e o tempero estava no ponto certo, colocando-as num pedestal das iguarias do mar. Para verem como o molhinho era único, não hesitamos em pedir uma rosquilha do Caniçal, de modo a absorver toda a molhanga e ainda colocar uma gambinha por cima do pão. Excelente! Que experiência! Merecia uma salva de palmas. A Tasquinha do Pescador, afinal de Inha, não tem nada. Muito bom! Por isso tive de ir ao encontro do Sr. Roberto e agradecer-lhe por esta maravilhosa refeição. Para terminar a aventura de hoje, decidimos atravessar aquele verde misturado com a terra e aquele cor de cobre numa envolvência sublime e ir ao mirador da Ponta do Rosto. Escolhi este espaço, esta ponta da Estrada Regional, para terminar esta reportagem, de modo a agradecer-vos por todos estes meses em que nos acompanharam e para dizer-vos que este foi o último episódio da primeira temporada da Estrada Regional. Não se preocupem, fomos renovados para a segunda temporada, com data de arranque previsto para início de maio. Começará com um episódio muito especial e mais não posso revelar-vos. Está na hora de ir a casa, ver se está tudo como deixamos, saber se o jardim tem sido regado ou parece um campo de batalha, se há mais membros da família e se alguém fez uso campeão nos terrenos, ou até se ainda cabemos na porta, e acima de tudo ir ao médico e ver se os fígados ainda aguentam mais um ano. Obrigado por tudo, malta. Prometo-vos, daqui a nada estamos de volta e no dia 20 de março, para matar saudades, vai sair sim um episódio comemorativo do primeiro aniversário da Estrada Regional. E até sábado, malta, não se esqueçam de votar na música Deslocado dos Napa, porque se há alguém que merece ganhar esse Festival da Canção, são os nossos rapazes. Lembrem-se, 760 20 01 07. Até parecia a Cristina. Vamos ao último Siga da temporada. 1, 2, 3. Siga JTM! Até maio! Vai a malta amiga, JM siga, JM
Funchal ao Caniçal, Porto da Cruz a Santa Cruz, São Vicente até ficar dormente. A jornada começa e não se sente. Vamos pela ilha, com poncha e